capítulo 18. Como a gente tem que finalizar João e teve o congresso semana passada, e eu tenho um acampamento para ir semana que vem, eu vou trabalhar 2 lições hoje. Duas lições hoje, para começar a semana passada, então vamos pegar João 18, 19, e semana que vem João 20, e adiantar o capítulo 21. Então João 20, João 21, para a gente finalizar esse mês e começar com tudo em outubro, o livro de Hebreus, que vai ser também um estudo muito bom. Bom que Hebreus é um capítulo por semana, né? São 13 semanas, 13 capítulos, Hebreus é certinho. Então João, capítulo 18. Nós vamos ver aqui o seguinte. A prisão de Jesus, o julgamento de Jesus e a morte de Jesus. Então, são partes bem conhecidas, né, da história de Jesus, a gente conhece, mas vamos ver com mais calma, mais cuidado, um estudo mesmo acerca disso. Ok? Versículo capítulo 18. Tendo Jesus dito essas coisas, saiu juntamente seus discípulos para o outro lado do ribeiro Cedron, onde havia um jardim, e ele entrou com eles. E Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, porque Jesus ali estivera muitas vezes com seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a escolta, e uns principais sacerdotes e fariseus, alguns guardas, chegou a enxugar com lanternas, tochas e armas. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e perguntou-lhes: a quem buscais? Então eles estavam no local que Judas deduzia mais onde eles estariam, né, obviamente. Judas lá com ele, sabia de tudo. E quando a escolta, os guardas chegam, Jesus já sabe a intenção deles. Jesus falou para os discípulos: olha, eu estou falando isso agora para vocês não pensam que eu fui pego de surpresa. Me pegaram. O Messias é esse que foi preso pelos guardas, não fez nada, está dentro do poder de Jesus. Jesus, ele voluntariamente se entrega. Então, ele sabia que isso ia acontecer. Por isso que ele chega e pergunta: quem vocês estão procurando? Então, ele já sabia disso. Acredite que esses guardas aqui são os mesmos que aparecem no capítulo 7. Lá no 7, uns guardas são enviados para prender Jesus, né, na festa dos tabernáculos, e eles não prenderam ele. Eles voltaram, aí os cidadãos interrogam eles. Os fariseus: o que vocês não estão com Jesus, rapaz? Ninguém fala tão seriamente como esse homem. Eles ficaram encantados com o jeito de Jesus falar, e Jesus fugiu também, isso saiu de fininho, escondido, assim o texto bíblico relata. E aí eles ficaram assim, desde que esqueceu de prender Jesus, quando foi prender, tinha sumido já. Deu chá de sumir esses caras, vazou. Tá? Diz que eram esses guardas que eles vieram aqui prender Jesus. Responderam a Jesus Nazareno. Então Jesus lhe disse: sou eu. Ora, Judas o traidor estava também com eles. Quando, pois, Jesus lhe disse: sou eu, recuaram e caíram por terra. Cara, vamos imaginar a cena, muito de filme isso aqui, viu? Os caras chegam para Jesus e acreditam o seguinte: eram muitos guardas, viu? Não eram poucos, eram muitos guardas. Os caras chegam e ele pergunta, e quando Jesus fala: sou eu, né, que eu lembro muito daquela relação dele, né, o ego-ei, né, o eu sou, que é uma alta relação divina. Eles recuaram, eles foram para trás e caíram no chão, caíram por terra. Isso que você fala. Os caras caíram. E eles levantaram e contaram de novo: a quem buscais? E respondeu: a Jesus o Nazareno. Então Jesus disse: já vos declarei que eu sou, que sou eu. Se é a mim, pois que buscai, deixai estes ir. Jesus, aqui nos seus instantes finais, ele se preocupa com os seus discípulos e com o bem-estar deles. Aí ele pergunta: vocês estão procurando quem? Não, é Jesus Nazareno. Ótimo. Então Jesus aqui ele utiliza uma estratégia para que eles não levassem os discípulos juntos, para que eles deixassem bem claro e dessem voz de prisão apenas de Jesus. A autoridade que foi dada a eles, né, ali, a ordem, né, foi aprender Jesus e não os discípulos. Então Jesus: não, então deixa eles ir. Então solta os meninos, deixa eles ir. E isso cumpre aquela profecia que a gente viu. Braço com que a palavra dissera: não perdi nenhum dos que me deste. Lembra que a gente falou nas sessões passadas, Jesus falando: não vou perder nenhum dos que me deram, exceto o filho da perdição. Só o filho da perdição, esse aí não tem como, né? Então ele próprio se perdeu. Então Simão Pedro puxou a espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote,
cortando a orelha direita, e o nome do servo era Malco. Aí Jesus disse a Pedro: mete a espada na bainha, não haverei comido por um cálice que meu pai me deu. Aqui a gente vê a coragem de Pedro. Porque Pedro peita, pois eram só 12 ali, que Judas não conta, né? Eram 12 pessoas. E Jesus deixou muito claro que ele ia lutar. Então, os discípulos, o cara arrancou a espada, mas foi partir pra cima. Eles não mandaram apenas 12 guardas, para dizer que estavam contra um, por exemplo. Nunca na vida, mandaram vários. Não tem assim estimativa de quantos, mas eles sabiam que Jesus era cercado por pessoas e que ele tinha discípulos mais próximos. Então, ao aprender Jesus, porque eles não esperavam que Jesus fosse se entregar. Eles esperavam que Jesus fosse prestar alguma resistência. E também os outros ao redor dele fossem prestar alguma resistência. Hoje em dia a gente não tem arma, ainda bem, senão a gente mata um cara, né? Dando um tiro de ferido. Então, na época, a arma era espada. Um soldado dava uma espadona aqui, rapaz. Esse cara aqui, nossa, cuidado, deixa eu ser assim, cuidado. Cuidado. Então eles falavam de espada e Pedro, rapaz, puxa a espada, o bicho é usado, o bicho é corajoso, não tem medo de nada não, então vai mais vacinado, puxa, tchau. João não relata a cura, mas nós sabemos porque Lucas relata que a orelha de Malco foi curada, né? Lucas era médico, então isso está chamando atenção para ele. Ele relata que Jesus foi lá e curou a orelha de Malco. É muito bom saber disso. Mas os evangelhos contam a mesma coisa. Eu podia ter escrito outra coisa, não. Ao invés de escrever uma coisa que já tem outra, sei lá, né? Está diversificada, né? Então fala que tem todas as coisas que Jesus fez, que não caberiam em todos os dias do mundo. Por que nós registrar mais coisas? Primeiramente, vontade de Deus. Deus quis relatar essa. Segundo, o bom de ter várias versões do mesmo relato é isso, as comparações. Estudo dos evangelhos é muito bom, mas ele acaba ficando um pouco mais extenso quando você tem que pegar os textos em paralelo. Quando você pega o texto exclusivo, igual o João, a maior parte dos seus textos são exclusivos. Por isso que ele não é chamado de sinótico, que é a pergunta daquele dia. Os sinóticos, mesma ótica, sim, vem de igual, e ótica de visão, mesmo ponto de vista. O João é diferente. Então são os três sinóticos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Evangelhos sinóticos e João. João é um evangelho diferente, porque ele tem pouquíssima coisa em comum com os três evangelhos. Esse final aqui tem mais. Vocês podem reparar nas referências em cima de vocês, aparece? Isso aparece, né, quando tem os evangelhos. Vocês podem ver que agora para frente, 18 para frente, aparece bastante. Antes não. João relata muitas coisas específicas, só ele relatou. Inclusive o nome de Malco, só João relata o nome de Malco. Então, quando você lê o evangelho, você compara, você caraca, muito bom. Também outra coisa do Jesus, eu acho que não citou mais milagres que Jesus fez por causa da parte de redundância. Tipo, ia se repetir muito a mesma coisa. Porque Jesus não fez um milagre de cada tipo, mas também ele repetiu esses mesmos milagres. Ele curou outras pessoas que não conseguiam andar, curou outras pessoas que tinham lepra, curou outras pessoas que tinham um problema com o outro. Então, tipo, citar os mesmos milagres não ia mudar muita coisa na questão do dinheiro da própria vida. Já foi suficiente, né? João mesmo, inclusive, João não entra muito em detalhes, né? Em algumas coisas. Vamos lembrar que quando João escreve, os evangelhos já circulavam por aí. Então, quando ele estava escrevendo isso aqui, os três evangelhos sinóticos já estavam perpetuando, já estavam sendo lidos pelas igrejas. A maior parte das igrejas tinha já os pergaminhos dos três evangelhos, e João sabia. Então, muito provavelmente, isso aqui é uma sugestão, que ele escreveu o nome do soldado que poderia estar correndo uma heresia por ele. Ele poderia estar falando, foi tal. Talvez alguém estava se vangloriando, né? Mas não, foi mal. Ele fez questão de falar, foi mal. E esse mal, ele era servo do sumo sacerdote. Quem era o sumo sacerdote? Vamos tentar lembrar quem era o sumo sacerdote. A função, tá? Um cargo, não a pessoa. Mas a gente já leu aqui também quem é a pessoa do sumo sacerdote. Mas vai ser difícil, eu sei. Mas qual era a função do sumo sacerdote? O cargo. Ele era que fazia expiação pelo pecado das pessoas, que orava por elas, intercedia entre elas e Deus. Muito bom. E o líder espiritual dos judeus, né? Tudo isso era o líder. Porque tinha o Santo dos Santos e o templo. No templo, todos os sacerdotes entravam.
Porém, no Santo dos Santos, só o sumo sacerdote podia entrar. Sacerdotes tinham muitos, sumo sacerdote só um, que é o chefe sacerdote, o ministro espiritual de Israel, era o sumo sacerdote. E aí ele podia entrar no Santo dos Santos uma vez por ano só também, só uma vez por ano. Então assim, a gente morria também, senão morria. A glória de Deus morria, na Shekinah, a glória de Deus estava de fato ali, habitando ali no templo. Então, esse era o sumo sacerdote, era a principal figura religiosa dos judeus. Tipo, imagina, não é exatamente isso, mas tipo um papa, entendeu? Né? O catolicismo. Então, ele era servo dele, esse mal. Né? E João fez questão de relatar isso. E aí, Jesus fala: mete a espada na vaina, rapaz, guarda isso aí, cuidado de eu, guarda aí. Não beberei porventura o cálice que meu pai me deu. Jesus aqui ele não está indo contra o seu direito de se defender, tá? Ele está indo contra o seu direito de autodefesa. Inclusive, não dá tempo de falar sobre isso aqui, né? Então a gente vai ter teoria sistemática de autodefesa. Aí entra debates de pena de morte, entra nos debates de posse de arma, essas coisas. Mas assim, aqui o problema é que Pedro não estava defendendo Jesus, ele estava atacando o soldado. Jesus está se entregando aqui, falando que leva, e Pedro não para. Então, a lei de defesa é se os soldados vêm do nada, né? Nem é época de prender Jesus ainda, que a gente vê várias vezes no Evangelho de João usando essa expressão, né? O João usando essa expressão, e ainda não era chegada a sua hora. Em João 7 vezes, Jesus sai, não era chegada a hora dele. A gente vê várias vezes Jesus falando, não é chegada a minha hora. E a gente estudou depois, né, a partir do capítulo 17, ele fala, não, é chegada a minha hora. Esse está chegando, está chegando a hora. Por exemplo, não, chegou a hora, é agora. Não chegou a hora, não, então não precisa atacar o cara. Porém, nada contra a lei de defesa. Estou andando na rua, já me havia apanhando, eu tenho que fazer alguma coisa. Então o texto bíblico fala literalmente disso. Chama o cara de negligente, você está passando, você vê alguém sofrendo alguma coisa, você não ajuda. Claro que você tem 5 caras de fuzil, às vezes. Sim, vocês têm consciência, vocês vão interpretar errado o que eu estou falando, pelo amor de Deus. Eu consigo, lei de defesa é claro, as leis nos amparam para isso também. Ok, o sumo sacerdote da época ou era Anás ou era Caifás. Okay? A gente sabe que Anás ele era o sumo sacerdote, porém que Caifás assumiu o cargo depois. E Anás, mesmo ele não sendo o sumo sacerdote, ele tinha muita influência, porque o cara foi o sumo sacerdote. Então assim, imagina, o cara foi papa e deixou de ser papa, não porque morreu, deixou de ser papa. Então assim, o cara vai ter influência ainda, porque ele já foi papa um dia, entendeu? Então ele tinha muita influência. E eles levam Jesus para Anás. Assim a escolta, o comandante e os guardas judeus prenderam Jesus e manifestaram e o conduziram primeiramente a Anás, pois era sogro de Caifás, sumo sacerdote aquele ano. Então Caifás, ele era o sumo sacerdote aquele ano, né? Mas Anás era sogro dele. Então o sumo sacerdote teve uma filha e o marido da sua filha foi o que sucedeu ele. Então, no caso foi Caifás assumiu o cargo de sumo sacerdote. Ora, Caifás era quem havia declarado aos judeus ser conveniente morrer um homem pelo povo. Vamos, esse versículo é massa demais, essa lição foi tão boa. Vamos voltar lá? Ela está no capítulo 11, versículo 49 e 50. Quem achar primeiro, pode ler para nós aí. Vamos lá, porém, um dentre eles, sumo sacerdote naquele ano, advertiu-os, dizendo: vós nada sabereis, nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo, e que não venha a perecer toda a nação. Então, Caifás era o sumo sacerdote, ele fala: é melhor morrer um homem do que perecer toda a nação. E na continuação do versículo fala que, cara, como eu posso dizer, como é que é o termo certo? Ele pré-anunciou a redenção de Cristo, com essa fala dele. Mas a intenção dele era essa, obviamente. Qual era a intenção dela? Era o quê? Por causa desse homem, ele está um pouco de fermento levando toda a massa.
esse homem está fazendo burburinho, está criando, pode criar uma revolução, uma revolta. Melhor matar ele logo para acabar com isso. Pela pregação de parecer de Gamaliel, para ser que nem Teudas e Judas, então mata ele para acabar esse movimento. Que a nossa nação continua de boa, não vai cair nesse herege aí. Porém, com isso, ele estava declarando a redenção de Cristo. Um só homem morrendo pelo pecado de todos, para salvar todos. É melhor que morra um homem, né, uma pessoa só, do que todo mundo. Então, esse Caifás, que era sumo sacerdote, foi o mesmo dessa declaração. Pedro nega Jesus. Então, Simão Pedro e outros discípulos seguiam Jesus. Então, Jesus foi lá preso e Pedro era muito amoroso, cara. E aí, esse outro discípulo aqui, tem várias teorias de quem pode ser, mas a mais aceita é que seria João, o discípulo amado. João, ele nunca se refere a si mesmo pelo nome. Ele não se menciona aqui. Então ele sempre fala o discípulo amado. Por mais que existem uma pequena parcela que atribui a Tiago o título de discípulo amado, a gente vai ver isso no capítulo 19, porque, mas não faz muito sentido. A tradição, a grande maioria dos pregadores teólogos, você não vai nem ver, ninguém discorda. João é discípulo amado. Então João e Pedro ficaram de longe acompanhando. Sendo esse discípulo conhecido do sumo sacerdote, entrou para o pátio deste com Jesus. Aí dá uns argumentos porque poderia ser Tiago. Acredita-se que Zebedeu, ele vendia peixes no mar da Galileia para o sumo sacerdote. Por isso, esse discípulo amado, ele tinha que ser filho dele. Quem que era Zebedeu? Zebedeu os pais de Tiago e João. A gente tinha Tiago, filho de Alfeu, como discípulo de Jesus, e Tiago, filho de Zebedeu. Zebedeu é o pai de João também. Então eu tinha Tiago, filho de Zebedeu, e João, que também era filho de Zebedeu, que Jesus dá o nome deles os filhos do trovão, porque eles queriam matar o povo lá, e estavam amando Jesus, não quis receber o evangelho, não quis receber o nome. Então eles eram, filhos do trovão. Jesus gostava do pessoal que tinha sangue no olho, mas Pedro, João, Tiago. Então, e acredita-se que Maria, irmã da mãe de Jesus, era esposa de Zebedeu. Isso é, tia de João e Tiago. Isso é, que João e Tiago eram primos de Jesus. Tá? Isso não é tanta certeza, mas a chance é alta. Conforme eu vou falar também mais pra frente, em breve. Então ele tinha essa proximidade, essa intimidade. Então ele chega e entra. Ela só chegou e entrou, normal. Estava um dia na casa, ele só chega e entra. Ele entrou. Pedro, porém, ficou de fora. Pedro não tinha sinal para entrar. Saindo depois do outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, falou com o encarregado da porta e levou Pedro para dentro. Aí você vê que a moral de João estava alta, né? Aquele cara que não tem moral só para entrar, não tem moral para pôr o outro para dentro. Ele entrou, sai e fala, não, porque lá está comigo, vem. Né? É tão bom isso, né, cara? Quando você tem esse prestígio, nesse ponto de poder entrar em algum lugar e trazer uma pessoa, porque a pessoa está falando em você, está colocando a sua reta. Se você falar assim, não, pode pôr para dentro, o cara fizer besteira, o cara roubar lá, criar alguma confusão, você perde sua moral. Então, sempre que você está indicando alguém para algum cargo, chamando alguém para algum lugar, o seu está em xeque. O seu está em xeque, não é o do cara, não. Porque o cara só tem sua causa. Ninguém conhecia Pedro, ou conhecia João. Então, a gente fica muito esperto nessa questão. Cadê? Não está criado carregado na porta. Perguntar a Pedro: não és tu também um dos discípulos desse homem? Não sou, respondeu ele. Ora, os servos e os guardas estavam ali tendo acendido um braseiro por causa do frio e aquentavam-se. Pedro estava no meio deles, aquentando-se também. Então, Pedro entra no meio do pessoal e Pedro estava na fogueira. O pastor não pregou, inclusive, das vezes perdendo Jesus, né? E ele colocou o título do sermão muito bom, aliás, perto do fogo e longe de Cristo. Porque Pedro nega Jesus na fogueira. João, ele descreve de forma mais detalhada, né, a negação de Pedro. Os outros evangelhos, eles falam de uma vez. João não, João fala de uma vez, segue o roteiro, o João está na história, depois ele vem e traz de novo. E uma coisa é fato, tem algumas diferenças, né, nos relatos das duas últimas negações de Pedro. Mas a primeira é que está mais parecido os evangelhos. Uma coisa é fato, uma serva, né, uma pessoa escrava, chega nele e ele nega. Então João quis enfatizar isso, que ele negou Jesus perante uma pessoa que não tinha tanta importância assim.
né, política, prestígio moral, social, não tinha. E ele negou Jesus perante ela. Por quê? Vocês vão entender quando veio perante quem Pedro negou Jesus de novo. Ok? Anás interroga Jesus. Então o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Normal, era entende da lei. Declarou Jesus: eu tenho falado francamente ao mundo, ensinei continuamente tanto nas sinagogas como no templo, onde todos os judeus se reúnem, e nada disse no culto. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que lhes falei, bem sabem eles o que eu lhes disse. Dizendo isso, um dos guardas que estavam ali deu uma bofetada em Jesus, dizendo: é assim que falas ao sumo sacerdote? E aqui é engraçado o seguinte: Jesus ele fala, o que você andou ensinando para o povo? Né? O sumo sacerdote ele está preocupado, e todo líder religioso tem que estar preocupado, né, com que as pessoas que Deus colocou sob sua responsabilidade estão ouvindo. A gente tem essa preocupação. Semana passada mesmo, o Congresso Regular, e a gente estava extremamente preocupado com o que os pretores iam falar. Mas a gente conhece um deles, o outro não era novo. E aí ele até falou lá, né? O outro que é novo, o Eduardo, ele falou lá em cima: não, eu passei por uma sabatina aqui, uma peneira, interrogatório, investigação e tal, mas a gente quer conhecer o cara e quer saber o que ele falou. Agora imagina o seguinte: a gente chama um cara para pregar no congresso, pregar aqui em São Luís mesmo. E aí o cara fala uma porrada de heresia, mas aquela assim, brava, agora sutil, que pode colocar vocês em dúvida. Né? Ou ainda que vocês não comeram isso, eu estava preocupado. O pastor lá estava preocupado. Se for estagiário, nós de Deus não estávamos preocupados. Qual cara isso não tem desse? Eu vou pegar uma referência bem recente que eu escutei numa pregação até hoje. Os milagres de Jesus não eram sobrenaturais. Aí pensa, eu trabalho de explicação e tira o poder sobrenatural dos milagres de Jesus. Aí a gente se preocupa com vocês, a gente vai querer que vocês, isso é verdade, vamos chegar no cara e falar: pô, o que você estava falando aí? Entende? Só que isso é mais no sentido de eu não vi a pregação, eu ouvi falar que pregaria isso para vocês. Então o pastor não estava aqui, mas eu ouvi falar que alguém subiu no culto e pregou isso. Então ele chega, não, como é que é? Agora, Jesus não, ele falou publicamente. Agora imagina um cara que ele posta isso nas redes sociais, pregou isso, o mesmo sermão em várias igrejas, ensinando a mesma coisa, e aí o cara pergunta: e aí, você estava falando o quê? Então foi uma pergunta assim, tipo, que foi essa blusa? Então, é tipo isso, uma coisa. Então Jesus falou: eu não falei nada em oculto, não tenho nada a te falar, cara. Então, tudo que eu falei do povo, eu falei nas sinagogas, falei no templo. Como que você, sendo sumo sacerdote, não sabe o que eu estava falando esse tempo todo? Pergunta pro pessoal que ouviu o que eles vão te falar. E aí o guarda vai lá e tá! É assim que você fala com o sumo sacerdote? Cadê Pedro? Só Pedro isso. Deus, vai falar na barriga, rapaz. Então, ele bateu em Jesus, não porque Jesus foi ignorante, tá? A gente às vezes lê no sotaque, mas assim, não porque ele foi ignorante, ele deu uma má resposta, mas é porque ele fez o sumo sacerdote parecer bobo. Ele fez o sumo sacerdote ficar envergonhado ali, naquele momento. Porque como o sumo sacerdote eu sabia o que Jesus tinha falado. Entende? Então assim, não tem como. Continuando. Respondeu Jesus: se falei mal, está testemunhando mal. Mas se eu falei bem, por que me feres? Então Anás enviou manietado a presença de Caifás, o sumo sacerdote. Então, foi preso, né, de mãos presas. E aí, Jesus, se eu falei mal, beleza, bateu mal, eu falei essa verdade, eu falei o certo, eu falei bem. Então, pra que isso tudo? Os caras não têm argumento contra Jesus, né? Nunca tem. Quem não tem argumento só vai na porrada quando você não argumento. Então, vai na base da porrada e leva Jesus. E aí, de novo, Pedro leva Jesus, ó, pronto. E lá estava Simão Pedro aquentando-se. Perguntaram-lhe, pois: és tu, porventura, um dos discípulos dele? Ele negou e disse: não sou. Um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele que Pedro tinha decepado a orelha, perguntou: não te viam no jardim com ele? De novo, Pedro negou, e no mesmo instante o galo cantou. Então aqui a gente vê as três negações de Pedro. Primeiro, uma serva, que no meio da diferença ele fala: não, ele negou com medo, a questão de abrir a boca e fala para os outros.
Depois, um pessoal estava na fogueira, né? Acredita que ele levou Jesus no mesmo lugar, gente. Olha, João relata, ele estava na fogueira. As pessoas da igreja de Pedro que estavam mudando, elas saíam e voltavam. Então Pedro ficou no mesmo lugar. Quando a serva foi chamar ele, botou um cara lá fora. Mas é discípulo mesmo. Negou. Depois ele ficou lá fora de novo na fogueira. Aí tinha um pessoal lá fora. Ué, porventura não é você um dos dele? Aí na terceira ele temeu, porque era parente de mal. Um dos que era parente de mal falou: ué, eu vi você no jardim com ele, rapaz. Você estava no jardim com ele, você não é? Não, ele não sou não. A gente, lendo as outras duas relações, nos outros evangelhos, a gente vê uma diferença nos relatos, nada me compromete, né? Igual, por exemplo, eu gosto muito da de Mateus, que Mateus ele relata a segunda negação, perguntaram, e o pessoal fala: olha, esse também é um deles, que o modo de falar o denuncia. A gente tem que ser acusado como Pedro está acusado, o jeito de falar entrega você é cristão. Né? Pedro foi acusado porque eu vi você andando com Jesus. Eu não estive na igreja, você não é crente? Eu já vi Jesus na sua vida, eu já vi você agindo assim. Entende? A gente tem que ter isso. Jesus e cumpriu o preço de Jesus. E Jesus perante Pilatos. Depois levaram Jesus na casa de Caifás para o pretório. O pretório era o seguinte: o pretório era a casa de algum oficial, né, um comandante, governante, ou ainda uma tenda de algum governante romano. Então, que era a casa de Pilatos ou uma tenda para ele. Tá, era cedo de manhã e eles não entraram no pretório para não se contaminarem, mas para mais poderem comer a Páscoa. Cara, isso aqui é uma das maiores hipocrisias que vocês vão ler. Então, hoje, certeza, as maiores hipocrisias que vocês vão ler nos evangelhos. É difícil pensar, talvez tenha, mas top 3 também não é errado, mas top 3 hipocrisias que vocês vão ler nos evangelhos. Eles não queriam entrar no pretório. Vamos entender a mentalidade do judeu. Eu falei algumas vezes, mas vamos relembrar. O judeu se considerava um ser superior, e todos os gentios eram impuros, imundos, sujos, empoeirados. É tanto que quando eles chegavam em casa, eles sacudiam a poeira dos pés, lavavam os pés, lavavam as mãos antes de comer. Não era uma questão de higiene. Eles lavavam as mãos antes de comer para se purificar da sujeira dos gentios. Porque você andava, às vezes você contava para a mão do gentio, né? Que era para eles, era errado fazer isso. Ou você, por exemplo, você está em algum local, uma feira, alguma coisa, e você pega, o gentio passou aqui, o gentio pode tocar nessa mesa e eu peguei também. Chega em casa e lavar a mão. Então, era nesse ponto. Entende? Então, que eles questionam Jesus no começo a lavar as mãos. Por causa disso, não por questão de higiene. Aí Jesus, rapaz, vocês comem que entra não contamina o homem, não. A hora que sai, sim, vem no coração. Com que sai, não contamina, mostra como vocês estão por dentro. E a gente vê como eles estavam por dentro, a gente vê o coração deles como estava. Porque se não podia tocar, tinha alguns locais que eles não podiam ir também. E eles não quiseram se contaminar entrando no pretório, que era a casa do gentio, porque era a véspera da Páscoa, a festa que aconteceu no mesmo ano. Para se lembrar, quando Jesus livrou eles da morte dos primogênitos, né? Depois a morte passou pelo Egito, Deus livrou o seu povo, que sacou um cordeiro e colocou lá nas janelas, nas portas. Então, opa, nós chegamos a Páscoa. Então, peraí, eu não vou me contaminar, não estou no pretório. Sendo que está matando o próprio Jesus, que ele é o cordeiro pascal. Ele é o cordeiro que tira todo mundo. Então, ele instituiu a Páscoa, né? Que é a ceia do Senhor. Então, olha a hipocrisia. É tipo, nossa, você está chegando, né? Não vou fazer tal coisa, não. Você está podre, você está pior. Então, assim, não vou fazer isso aqui, não, porque, né? Porque somos pessoas boas, né? Mas você está pior do que. Então, entende? Os caras estão matando Jesus injustamente, para falar a verdade, injustamente. Então, preocupados com se manter puros ali, não entrar no temor de Deus. Isso é muita hipocrisia, é muita hipocrisia mesmo. Então Pilatos saiu para lhes falar e disse: que acusação trazeis contra este homem? Pilatos, beleza, entrou a opinião. Você é um cara aqui, mas e aí? E aí? Responderam: se este não fosse malfeitor, não o entregaríamos. Corte rápido, prontinho. Só que eles estão errados aqui. Pilatos é uma palavra de graça, mas é uma palavra que não conta, sabe? Golpe baixo não conta, não luta, né? Então, essa aqui não conta, saúde. E Pilatos fala: beleza, se você é um cara com
julgar aqui, tá, qual que é a acusação? O que ele fez? Vamos lá levar a face dele. Aí eles, se ele fosse inocente, a gente traga ele, não. Aí não, beleza, mas então se ele é inocente, então fala o que é. Bora. Entende? Eles não tinham do que acusar Jesus. Não tinham. Por isso que eles não responderam. Pilatos está certíssimo aqui. Replicou-lhes, pois, Pilatos: tomai vós outros, julgai segundo a vossa lei. Responderam os judeus: a nós não é lícito matar ninguém, para simplesmente falar de Jesus, significando o modo porque havia de morrer. Então aqui Pilatos vai: esse cara é um judeu, ou vocês são judeus? Que os judeus julgam os judeus, o que eu tenho a ver com isso? Vocês não querem falar onde tiver acusação para me julgar e quer que eu julgo? Não sei aí, rapaz. Aí eles, não, mas é que a gente não pode matar, né? Nós queremos matar o cara. Só o Império Romano poderia matar. Isso era uma característica do Império Romano. Todos os povos, né, que eram acoplados ao Império Romano, que eram conquistados por eles não podiam matar. Só o Império Romano podia dar sentença de morte, Mas a gente vê que os judeus sempre arrumavam um jeito, né, de matar alguém. Assim não é Jesus. Olha a morte de Estevão. O discípulo de Gamaliel, né, Paulo, vai lá, Saulo na época, né, ele arruma um documento, uma autorização, para poder ir lá e matar os cristãos. Então, assim, você está comigo. Mas aí a gente vê que eles já julgaram Jesus há muito tempo. Jesus já foi julgado há muito tempo. Em João 11, nessa passagem que aparece para a gente vê que estava decretado já, assim, esse cara quase falou: nós vamos matar esse homem, melhor ele morrer do que o povo tudo perecer. Nós vamos matar ele. Já está há muito tempo. É tanto que eles chegaram direto do laço, porque não, é para você matar o cara, não tem o poder de matar, senão não te trai ele, não. Eles já decidiram o que fazer com Jesus. Eu volto naquele fato. Como você vai ouvir a resposta de Deus para a sua vida se você já escolheu ela no seu coração? Você não vai ouvir o não de Deus se você escolheu o sim no seu coração. Então a gente pede uma coisa e só come sim, né? Então, continuando, Pilatos não interroga Jesus. Esse passagem é muito interessante. Eu tenho muito a aprender nesse relatório de Pilatos. Tornou Pilatos entrar no pretório, chamou Jesus e perguntou: és tu o rei dos judeus? Jesus, porém, respondeu Jesus: vem deste mês e perguntam o que fizeram os outros ao respeito. Replicou-lhe Pilatos: porventura eu sou judeu? A tua própria gente, os principais sacerdotes, entregaram a mim. O que fizeste? E aí, Pilatos vai perguntando: tá, se é o rei dos judeus, conforme eles falaram, né? E aí esse título de rei já era problema, você não podia se auto-reivindicar rei, porque rei era só César, né? Só o imperador que era rei. Ele era o Davi Filhos, com I, sem H, Filhos, que é filho de Deus. Isso era um título, tinha um simbolismo, né? O filho de Deus simbolizava o imperador romano. Então, quando Jesus fala que ele é o filho de Deus, né? Rei dos judeus, pessoal, e foi a única brecha que os judeus acharam para acusar e ainda assim injustamente Jesus. Nós vamos ver aqui que o julgamento de Jesus foi completamente ilegal. Completamente ilegal. A gente tem um documento que fala Mishnah. O que é a Mishnah? Vamos lá. A Bíblia dos judeus, né? A Tanakh, ela é composta por 3 outros livros. A Torá, que a gente vai falar no Torá, os Neviim e o Ketuvim. Neviim são os profetas, então, a história dos profetas Daniel, Jeremias e tal, e Ketuvim são os escritos. O que são os escritos? Histórias. Josué, por exemplo, é nos escritos. Aí já apareceu os profetas. Então as histórias entram lá. Aí a gente tem a Torá, que são os 5 livros da Bíblia. A Torá foi dada por Deus a Moisés quando ele estava lá no monte, né? E aí Deus enviou para ele e ele escreveu. Tinha uma tradição de o seguinte, de que tinha uma espécie de Torá oral. Então, aspecto. Deus falou para Moisés escrever algumas coisas, outras, porém, Moisés falava oralmente para o povo. Então, Moisés descia e falava oralmente para o pessoal. E esses ensinamentos estão sendo passados, né, de forma oral mesmo. E para não se perder, eles pensaram em escrever essa oral escrita, que não é inspiração divina, porque ela é passível de erros, passou por várias coisas. Para diferente da Torá, a Torá foi Deus mesmo, ele registrou ali e ficou guardado. E aí, pensando justamente nisso, poxa,
tem que escrever esse negócio para que não se perca, não tenha alterações, porque uma fonte escrita é sempre mais confiável que uma fonte verbal. Então, eu vou pegar um texto, eu pegar, para vocês escrever uma carta aqui hoje. Aí eu entrego então ler a carta, e entregar a carta para o Alessio. Aí eu então conto essa história, contando essa carta para o filho dele. O filho então o neto, e por aí vai. O Alessio deixou guardar. Aí chega no tataraneto então, a história. Aí o tataraneto do Alessio acha quem vai ter a história mais próxima que eu contei. O neto do Alessio, porque ele está escrito, porque ele guardou o registro escrito. Por isso a gente tem a Bíblia escrita, porque é a forma mais segura de preservar um documento histórico, a forma mais segura. Então, é tanto que eles pensaram nisso e falaram, bora registrar isso aqui. Então a Mishnah tem muitos ensinamentos, coisas dos judeus e tal. Na Mishnah, pelo que fala lá, a acerca do julgamento, quando eles são julgamento de alguém, eles estão muito errados. O julgamento não poderia acontecer à noite, primeiramente. E nem a véspera da Páscoa. Sem contar que quando os guardas batem em Jesus, daqui a pouco já vi isso, foi ilegal também. Então teve muitas irregularidades entre a religião de Jesus, muitas. Por quê? Eles já tinham julgado Jesus. Eles só queriam formalizar o negócio. Está consumado, profetizado. A coisa está pronta, eles não estão fazendo a comida, está pronto, está tombeira. E isso está fazendo. Entende? Estão profetizando. Já decidiram sim o que eles iam fazer do nosso mestre, infelizmente. E aí Jesus fala, peraí, Pilatos, isso que você está me perguntando é porque estão te manipulando ou porque você mesmo perguntou para mim? És tu o rei dos judeus? Fala, não, então você. Quem te falou isso? Quem está te manipulando? Quem falou você falar isso para mim? Ou é você próprio que está falando isso? É de você próprio? E aí Pilatos fala, eu não sou judeu, mas foi então o próprio povo que te entregou a mim. O que você fez, cara? O que você fez? Jesus responde, meu reino não é desse mundo. Se meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora, meu reino não é daqui. Muito obrigado, Alessio. Pergunta. Quem matou Jesus? Começando com a Alessio. Quem matou Jesus? Rapaz, o guarda-lança. Parece sim essa pergunta, mas tem muitos aspectos que você vai pensando assim, não, o guarda-lança vai confirmar. Realmente eu não gosto dele também, Então, enquanto olha essa pensa, quem matou Jesus? No momento que Pilatos deu em si o aval para o povo escolher, os judeus. Mavi, quem matou Jesus? Alessio. Aí, opções. Quem matou Jesus? Foram os judeus que fizeram esse julgamento injusto e levaram ele? Foram os soldados que colocaram ele na cruz, que fizeram o ato de colocar ele, bater nele, aí deixa ele pendurado lá? Foi Pilatos, ele decreta essa sentença aqui, que ele lava os seus mãos, deixa o povo fazer as coisas. Quem matou Jesus? Daqui a pouco tudo junto. Daqui a pouco a gente vai descobrir quem matou Jesus. Sempre seria. Continuando. 37. Logo tu és rei, respondeu Jesus. Tu dizes que sou rei. E para isso nasci, para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Tu é aquele que é da verdade, ouve minha voz. Jesus fala mais uma vez, eu sou a verdade. Então se você ouve a verdade, você ouve minha voz. Perguntou esse Pilatos, que é a verdade? E Pilatos faz uma das perguntas filosóficas mais interessantes da história. O que é a verdade? O que é a felicidade? A origem do mundo? Do nada se cria. Então essas perguntas filosóficas, o que é a verdade? Defina o que é verdade. E a gente trabalhou isso nesse mês passado todo, né, sobre a verdade. E tendo dito isso, voltou aos judeus e lhes disse: eu não acho nele crime algum. Cara, essa parte é muito tensa, porque assim, velho, um governante pagão, um pagão, decretou o nosso Messias como inocente.
e o seu próprio povo que estava ocupando e tentando matar. E aí, quando a gente analisa isso, pensa, né, cara, quão podre eles estavam, ao ponto de, mesmo o cara, não, julga ele aí, ele, inocente, você não viu me julgar? Tá aí, inocente, eu não vejo dele crime algum. O que ele fez de errado? O que ele fez demais? Então, ou esse cara é um mentiroso de primeira, que está enganando um povo, ou ele é maluco e acredita piamente o que ele está falando, ou ele pode falar a verdade. São as três possibilidades. Mas nem nada disso é crime. E nenhuma das três são apenas é crime. Só que o pessoal ficou grilado. É costume entre vós que eu solte alguém para casa da Páscoa, porque depois que vos solte o rei dos judeus, então gritaram todos novamente: não, este, mas Barrabás. Ora, Barrabás era salteador. E essa parte é interessante. Vamos dar um pouco de coisa aqui, né? Eu vou ler os evangelhos, você vê melhor a história. Jesus teve a chance de ser solto se o povo falasse. E aí eu vou acrescentar mais uma opção agora. Mais uma opção para quem matou Jesus. Será que foi o povo? Quando o povo escolheu Barrabás ao invés de falar Jesus, e se o povo fala só de Jesus, soltava. Então, mais uma opção acrescentada. Quem matou Jesus? Em breve a gente vai ter a resposta. Então, Pilatos, ao ver Jesus inocente, ele dá uma cartada final. Ele solta ele essa última carta. Ele fala: não, pera, vamos soltar alguém, né? O cara está usando a lei, mas não, esse cara é inocente, né? Pouco tempo de conversa com Pilatos com Jesus foi suficiente para Jesus fazer alguma coisa, alguma mudança com Pilatos. Ele viu a verdade dele, certo? Continuando. Então, por isso Pilatos tomou Jesus e mandou açoitá-lo. Isso aqui foi a última tentativa de Pilatos de salvar Jesus. Ele fala que tinha soltado essa ocasião da Páscoa, soltar um prisioneiro, né? E ele manda açoitar Jesus para justamente falar: não, chega porrada, chega esse cacete aí, libera o cara, pronto, entendeu? Vamos soltar ele à toa, vamos ficar sem bater dele, de graça. Então bate nele, é solta, não mata ele não, ele é melhor que morrer, né? Bate, não solta, não mata. E é interessante que Barrabás significa filho de Deus. Bar é de filho e Aba é pai, né? Por isso o Abás aqui de Barrabás, né? Bar-Abás é de pai, filho do pai. O filho do pai deixou de morrer para que Jesus morresse no lugar dele. Então Jesus morre para salvar Barrabás. Barrabás ali é uma tipologia de nós. Então simbolizando todos nós ali. Porque todos nós somos Barrabás, todos nós éramos morridos na cruz. Só que Jesus é que morre no nosso lugar. Nós, os filhos de Deus, fomos salvos e Jesus morreu no nosso lugar. Os soldados, tendo tecido uma coroa de espinhos, puseram na sua cabeça, vestiram com um manto de púrpura. E chegaram a ele e diziam: salve, rei dos judeus. Ele dava uma bofetada. É muito pesado essa parte, né, cara? Cara, você disse que você pensa 3 vezes antes de pecar. Tá maluco, cara, não dá. O cara sofreu tudo isso por nossa causa. Eles colocaram a capa vermelha, porque a capa vermelha era não usar poder, né? Os reis usavam a capa vermelha, púrpura que é vermelho. É roxo, não tinha planta sido roxo. Muito raro. Então eles tinham essa imagem, colocar uma coroa de espinhos e falar: ele é o rei. Estavam zombando dele: salve, o rei dos judeus. Cadê esse reinado todo? Cadê esse poder? Cadê essa força? Outra vez, São Pilatos, ele disse: eu nos apresento para que saibas que eu não achei nele crime algum. Então Pilatos deixou muito claro: eu não achei crime algum nele, ele é inocente. Pilatos deixou muito claro. Saiu, pois, Jesus trazendo a coroa de espinhos e um manto de púrpura. Disse-lhes Pilatos: eis o homem. Ao verem os principais sacerdotes e seus guardas gritaram: crucificam, crucificam. E disse Pilatos: tomai-o vós outros e crucificai-o, porque eu não acho nele crime algum. Pela terceira vez, Pilatos declara Jesus inocente. Eu não acho nele crime algum. Então, os sacerdotes, eles puxaram, né, que na multidão é sempre assim, né? Poucas pessoas puxam algum grito, pagam alguma coisa e todo mundo acompanha, né? Então eles começaram a incitar as multidões, crucificam, crucificam. E aí aquela mesma multidão que bateu palmas, que reverenciou, se prostrou para Jesus uma semana atrás, na sua entrada triunfal em Jerusalém, que a jumentinha, que tiraram suas próprias capas e colocaram de passarela pela essa jumenta. Esse mesmo povo grita:
crucifica, crucifica, crucifica. Então, logo diz que nesses gritos de crucificam, crucificam, tem um sotaque nosso. Cada vez que a gente peca, cada vez que a gente erra, estamos gritando: crucificam, crucificam, crucificam. Estamos crucificando Jesus. Sim, simbolicamente, é claro. Então, nós estávamos no meio do povo, nós crucificamos Jesus. Foi o nosso caso. Então, a gente toma muito cuidado com a nossa vida, não proceder. Por isso que estudar a história de Jesus, principalmente no final da sua vida, estudar a sua morte, né? Cara, é uma coisa que toca o coração, sabe? Aquele teatro da Páscoa que a gente fez mesmo, né? Aquela cena de Jesus apanhando e tal. Quando eu assisti o teatro mesmo, antes da gente fazer o teatro, para poder separar certinho os papéis, cara, eu me emocionava, cara. Eu ia assim, baixo forte, tá ligado? Porque é algo sério, e era eu ali, entende? Eu gostava da brincadeira, metade, né? Isso não amo. E ele era inocente, o cara era chamada. Crucificam, crucificam. Responderam os judeus: temos uma lei, de conformidade com essa lei ele deve morrer, porque assim se fez filho de Deus, né? Que é o time filhos. Então ele falou: ó, ele se fez como filho de Deus. Não pode. Filho de Deus é um título único e exclusivamente do imperador. Então tem que matar o cara, tem que matar. Pilatos, ouvindo aquela oração, ainda mais atemorizado ficou. E tornando a entrar no pretório, perguntou: de onde és tu? Mas Jesus não lhe deu nenhuma resposta. E aí, Pilatos, eu estou complicando tudo aqui. Pilatos criou mais que Deus, né? Pouco tempo, Pilatos estando com ele, que é a verdade. Ele viu que ele é a verdade. Ele viu que ele é rei, que o reinado dele é superior ao reinado humano. E aí fala: filho de Deus. Aí ele ficou pensando: esse cara tinha que pensar demais. O que tem nesse cara? Ele se interessou. Ele falou: não, vem cá. Trouxe Jesus para conversar. Aí ele: de onde você veio? Talvez pensando provavelmente que Jesus era um ser celestial de fato, e não alguém da terra. De onde és? De onde tu vens? E Jesus não fala nada. Mas tem um motivo para Jesus não falar nada. Eita, mas cadê? Mas está. 9. Isso, 9. Tornando ao pretório, isso. Jesus não deu resposta. Então Pilatos ficou bravo. Não me respondes, não sabes que tem autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? De fato, Pilatos estava na posição de se ele falasse: não vai matar ele não, pronto. E se não tivesse autoridade para matar, os judeus teriam levado eles para lá, eles estão de Jesus, né? Mas o apedrejamento sem autorização ia gerar sérios problemas para eles. Isso são os argumentos naquela perícope da mulher adulta, né, João 8, lembra? De porque ela é um anexo, porque ela não faz parte da Bíblia e tal, porque não podia fazer um apedrejamento público, enfim. Então, Jesus não fala nada. Pilatos: eu tenho autoridade, se eu quiser te salvar, eu solto. Eu falo: mas você morre. E aí Jesus responde a pergunta de vocês: quem matou Jesus? Resposta: ninguém matou Jesus. Respondeu Jesus: nenhuma autoridade teria sobre mim se de cima não te fosse dada. Por isso, quem me entregou a ti, maior pecado tem. É uma pergunta traiçoeira, mas ninguém matou Jesus. Jesus se entregou. Ele se sacrificou. Ele não foi assassinado nesse aspecto. A gente tem um assassinato figurativo quando a gente peca. A gente está ali gritando: crucifica. Mas não foi o povo que matou Jesus. Não foi Pilatos, as autoridades que ele tinha, não foram os judeus, não foram os romanos. Quem matou Jesus foi ele se entrega, é um sacrifício. Jesus é um sacrifício e não um mártir. Por exemplo, Estevão. Quem matou Estevão? Saulo foi mais. Ali mataram Estevão. Ele não se entregou, ele foi um mártir. Ele foi morto em prova que ele não acreditava. Isso foi um mártir. Agora Jesus não, foi um sacrifício. O tempo todo Jesus chegava: eu estou me entregando. Ele vai e se aproxima. Jesus fala nada. Aí ele: não tem autoridade para te prender e soltar. Jesus: não, você não tem não. Você só tem porque do céu ele foi dado. Porque eu estou me entregando, é eu que estou me entregando. Então Jesus se entrega. Ele se entrega aos soldados, lembra de mal? Ele corta o pé e fala: não, eu tenho que ir. Bora. Ele vira para Jesus e fala: faz o que tinha que fazer. Jesus prevê o futuro. Se Jesus não quisesse entregar, ele faria como ele fez no final do capítulo 7. Saía de fininho. Ninguém ia ver ele, pronto. Porque não era chegada a hora. Agora
mas eu sei que chegou a hora. E aí quando ele fala assim, para Pedro, né, como Pedro corta no mal, ele fala, pensa para a barriga, não beberei o cálice de Deus. Lembra da oração dele para Getsêmani, Senhor, se possível, passe de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, segundo tu queres. O cálice de Deus é a ira de Deus derramada sobre a humanidade. Porque Jesus carregou o pecado de todos nós. Pela primeira vez na história, ele experimenta a separação com o Pai. Eles sempre foram um só. Ele experimenta esse paciente, ele sem Deus. Deus meu, por que me abandonaste? Então, carregando todo o peso do pecado, ele expirou e morreu. Então, assim, esse é o cálice. Então, vou ver o cálice. Então, Jesus não é morto. Ele se entrega. Então, ninguém matou Jesus. Entende? Esse aspecto. Ele se entregou. Isso é muito importante. Né? Uns argumentos mostrando que ele tinha todo o controle da situação e que Deus sempre tem todo o controle da história. A partir desse momento, Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus clamavam: se solta este, meu amigo César, todo aquele que se faz rei contra César. Aí os caras começaram a fazer uma pressão política em cima de Pilatos. Pilatos queria soltar Jesus, era inocente, o cara, vamos soltar o cara. Aí eles, não, então vamos ser amigo de César, se você quiser soltar ele. Porque eles falam que ele é rei, só existe um rei. Ó, o Vento Pilatos trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal num lugar chamado pavimento, no hebraico, Belatá. A arqueologia encontrou esse pavimento, encontrou esse local aqui, comprovando a veracidade dessa passagem bíblica, né? Ele existe. Não, tipo, não existe. Encontrou os vestígios, sabe? Que são terra e tal, esse negócio. Encontrou esse local, tipo, ele não existe como era e tal, certinho. Eu pensei que existia, pelo menos as ruínas. E naquelas ruínas, né? As ruínas, mas ele, assim. Então, Pilatos aqui não deu para Jesus. Ele cede à pressão política. E aí a gente vê que Pilatos, aquele que declara 3 vezes o inocente, foi negligente. Ele não queria perder seu cargo, não queria perder seu poder político, ele não queria sair da zona de conforto, ele prefere ganhar Jesus também. E é negligente, não faz nada. Então, sabe que o cara é inocente, porém julga errado, culpa. Então Pilatos, a gente fica assim, nossa, Pilatos foi massa, né? Pilatos tentou soltar Jesus, ele podia ter soltado se ele quisesse. Era uma profecia de Deus, é claro que não cumprir. Mas Pilatos poderia ter soltado Jesus e morrer de jeito, não morreria. Mas Pilatos ia ter suas mãos limpas, né? Que ele simboliza de lavar as mãos, ele não lavou foi nada. Não lavou foi nada. Tem sangue de Jesus nas mãos dele também, nesse aspecto. Estava negligente. Temeu. E os judeus pressionando ele, falando: você é contra César? Acabou. Tá, era Paracério, Pascal, cerca da hora 6, e disse aos judeus: eis aqui o vosso rei. Alguém tem NVI? A Bela não veio, tem NVI dela? NVI? Que é a Ara, essa é a Ara também, né? São os Ara. Vou botar uma pesquisa para nós a versão NVI aí. A Paracério Pascal era um período, né? Momentos antes da Páscoa, quando você preparava o cordeiro pascal, certo? Era por volta depois de noite, assim, mais ou menos, a noitinha só preparava. E aí, se a Páscoa era comemorada na sexta, então preparava na quinta, né? Ou se era na quinta, no sábado, preparava na sexta. Tem uma simbologia aqui, que é uma simbologia. Jesus é o cordeiro que vai ser morto. E a Paracério era o quê? Era quando preparava o cordeiro. Então eles estão preparando o cordeiro que tira o pecado do mundo com sacrifício. Deu pra nós? O 14? É. Era o dia da preparação na semana da Páscoa, por volta do meio-dia. Eis o rei de vocês, disse Pilatos a judeus. A NVI é horrível. Ela usa bem a primeira parte, falando, era a preparação do dia da Páscoa. A NVI fala bem. Só que ela fala que era meio-dia. E aí tem um debate pequeno. Pô, Saião, isso aí não é possível. Saião é recado. Você tem que botar mais respeito, Saião. Por isso que colocaram meio-dia nesse negócio, cara. Seguinte, tinha 2 marcações de hora. A gente tinha a marcação de horas romana e dos judeus, que é judaica. Já falei para vocês isso lá no começo, que João, ele, por análise de várias passagens bíblicas, João provavelmente usava o horário romano e não o horário judeu.
né? É claro que tem quem pense o contrário, mas a maioria, né, dos teólogos, estudiosos, comentaristas bíblicos, apontam que João usava o calendário romano, o horário, o relógio, né, romano. Um dos argumentos pela cronologia dos fatos, faz muito sentido ainda ser de manhã. Faz muito sentido, e não no dia. A hora sexta, no calendário judeu, é meio-dia. O calendário judeu se soma 6 horas a mais. Entendeu? Então, se é a hora nona, 3 da tarde. A hora sexta, meio-dia. Entendeu? É soma 6, não tem segredo. O calendário romano é o calendário. O horário, o relógio romano é do jeito que a gente sabe, a gente conhece. Então, se é hora sexta, são 6 da manhã. Quando você lê os outros evangelhos, você vê que, cara, muito provavelmente Jesus, esse período que foi de manhã, não foi meio-dia, até mesmo pelo horário de sua morte. Tudo acontece depois, porque isso já era meio-dia, Jesus morre por mais 3 da tarde, né? Então, 3 horas de prazo só, tudo isso que vai ler aqui. Então, assim, o mais provável é que João está usando o horário romano, e a NVI, infelizmente, parou nessa parte, falar que foi meio-dia, para 6 da manhã. Mas isso é algo que a nossa fé, né? Também, então, saber que eu sei que se o nome foi 6 da manhã ou foi meio-dia, mas só de estudo, né? 6 da manhã, mais provável, beleza? Então, tem um debate, tem quem fez, o pessoal do programador da NVI entendeu muito a colocar isso. Porém, nos comentários todos vão concordar. Deixa eu ver se Sherry comentou alguma coisa. Você não está com a sua Bíblia de uma carta, não? Então, para ver o que ele comenta essa passagem. Sherry comenta, ó, o Sherry. Os evangelhos sinóticos informam que Jesus foi crucificado cerca das 9 horas sexta-feira. João talvez use a marcação romana que começava à meia-noite. Seriam 6 horas da manhã. Pode passar o Sherry também a carta. Chegará brigando saindo. Tá, continuando. Eles, porém, clamavam: fora, fora, crucifica. Disse Pilatos: eis de crucificar o vosso rei? Responderam os principais sacerdotes: não temos rei senão César. Então Pilatos se entregou para ser crucificado. Pilatos, quando ele vai lá e senta, ele vai diante do povo e ele senta no meio do trono. Acredito que foi para ele mostrar autoridade. Porque ele tentou soltar Jesus, né? E o povo: não, você é inimigo de César. Colocação política nele. Então ele vai lá com um gesto de Deus sem poder e senta no trono na frente de todo mundo. Tipo assim, eu estou aqui porque eu posso, eu tenho poder, vocês não apita nada não, rapaz. Dito isso, ele mata Jesus. Dito isso, ele se pula à vontade deles. Tem mais adiante. Ele não usou o bem, né? Usou o mal. Então Deus que coloca uma de autoridade, você tem que usar o bem, cara. O cara usou o mal, você dá uma pressão política e social um pouco. E aí o pessoal crucifica. Vocês vão matar o rei de vocês. Nós não temos nenhum rei senão César. E aqui a gente tem uma nação fortíssima. O rei deles é Deus. O nosso rei é Deus. Nosso Deus não é o prefeito aí, Deus, não é o governador, não é o Caiado, não é o presidente, não é o Lula, não é o justiça da ONU. Não é. Nosso rei é Deus. E eles não, César é o nosso rei. Então aqui de duas uma, só tem duas possibilidades. Ou eles foram esquecidos, né? Esqueceram, e no calor do momento Socrates falaram isso, que foi muito forte essa informação. Não pode se esquecer que Deus é o seu Senhor em nenhum momento da sua vida. Ou eles sabiam, mas mentiram. Fizeram questão de mentir mesmo, apenas para crucificar Jesus. Falar aquilo que agrada aos ouvidos, né? Dos governantes romanos. Fala, não, o que é falso, né, cara? Chega assim, você não, você é, cara, você é isso, aquilo. Na verdade, não é tudo isso. São falsidades. Então, eles foram mentirosos ou esquecidos. Com certeza, mentirosos, né? Ao falar isso aqui. Vamos fazer a leitura alternada? Versículo 17 ao 22. A crucificação. Tomaram eles, foi Jesus, e ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para um lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico. Onde crucificaram e com eles outros dois em cada lado, e Jesus no meio. Pilatos escreveu também o título e colocou no cimo da cruz. Estava escrito: Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Muitos judeus leram este
título porque o lugar em que Jesus fora crucificado era perto da cidade e estava escrito em hebraico, latim e grego. Diziam, pois, os principais sacerdotes dos judeus a Pilatos: não escrevas reis dos judeus, mas que ele disse: sou rei dos judeus. Respondeu-lhes Pilatos: o que escrevi? Escrevi. E eu falei sobre 15 e 6, mas para sair vai sexta-feira, tá? Passarei seu sábado. Então, vamos lá. Aqui a gente não tem muitos detalhes, tá? Crucificação de Jesus. Talvez porque os evangelhos já relatavam, né? Então, lendo os evangelhos a gente tem mais detalhes. Para não estender, eu quero terminar a lição, a gente está com pouco tempo. Vamos lá. A escrita: Jesus Nazareno, rei de Deus. Isso foi escrito em 3 línguas, né? Hebraico, latim e grego. Hebraico, que é a língua dos judeus, latim, que é a língua do Império Romano, e grego, porque era a língua mais comum que o pessoal falava. Vamos lembrar que houve uma helenização muito grande, né? Os gregos difundiram a sua cultura, né? E a língua grega foi a língua mais difundida do inglês, ou a língua mais falada do mundo. O Império Romano estava lutando contra isso, para que o latim fosse a língua mais falada do mundo. Então, latim e grego, o grego koiné, que é o grego clássico, que é o grego escrito aqui, o grego do povo, né? Escrito pela Bíblia, está na Bíblia, não é um grego mais sofisticado. Como a gente tem, por exemplo, o Evangelho, na Epístola aos Hebreus, lá o grego é muito sofisticado. Que é um dos argumentos pelo Paulo, que foi Paulo que escreveu. Porque o grego de Paulo não é tão sofisticado assim em todas as suas cartas. Enfim, deixa Hebreus para você amor, né? Tá. Então eles falam: rapaz, se dá bobeira demais, Pilatos, tá doido? Esse dia escrito assim, ó: sou o rei dos judeus. Que foi isso que ele falou. Hoje a gente colocar em cima, ou seja, em cima da cruz, a acusação pelo qual aquele cara está morrendo. Então ela colocada para cima dele: eu sou o rei dos judeus, para zombar, né? Para zombar de Jesus. Pilatos, porém, como ele creu que de fato Jesus era um ser diferenciado, mas cara, é diferenciado, ele queria soltar, ele viu que ele era inocente, ele propositalmente escreve: o rei dos judeus. Acredita-se que, porque ele acreditava que Jesus era o rei dos judeus de fato. Então ele colocou lá para enaltecer Jesus e para ser uma espécie de declaração pública para mostrar para o povo que esse é o rei, verdadeiramente. Ele é rei. Então esse daí não foi zombado. Ele colocou de um jeito que nem o gato morre e nem a onça passa fome, né? Ele equilibrou as duas coisas. Colocou lá uma declaração pública de Jesus é o rei, mas sem desagradar o pessoal. Por isso que ele fala: eu escrevi, não vou mudar não, é isso, pronto. Não, você já me obrigou a dar esse cara inocente, rapaz. Quem manda aqui esse negócio é eu. Você fez o que ele escrever. E aí os soldados tentam sorte, né? Tipo, os soldados, depois, quando crucificaram Jesus, coalharam as vestes, fizeram 4 partes. Cada soldado por parte. Pegaram também a túnica. A túnica, porém, era sem costura, todo tecido de alto a baixo. Disseram, pois uns aos outros: não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela, para ver a quem caberá, para se cumprir a escritura. E partiram de si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançavam sortes. Assim, pois, fizeram os soldados, e junto à cruz estava a mãe de Jesus e a irmã dela, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Aí essa irmã dela acredita-se que a mãe de Zebedeu, né? Que foi lá no começo, a mãe de Tiago e João. Vendo Jesus, sua mãe, e junto a ela o discípulo amado, Jesus disse: mulher, eis aí teu filho. Aí a gente vê Jesus, que é homem, mas Jesus que é Deus. E mulher não é algo, né, sem educação naquela época também, era algo tipo hoje em dia. Você chama a sua de mulher, você fala, pega assim, fala com ele, senhora e tal. É a cultura brasileira. Por isso que a gente não pode ler a Bíblia a partir da nossa cosmovisão cultural. Tem que ser a partir da cosmovisão cultural a qual ela foi escrita. Senão tem umas coisas que você vai achar um absurdo, cara. Vou dar um exemplo bem simples para vocês. Eu vou usando isso para quem os outros sabem, mas tem gente que nem sabe o que eu uso também. Salomão, ao escrever lá em Cânticos, né, ele fala que a mulher dele é bela, é uma égua. Pô, chama essa mulher de égua. Deixa uma cara de égua pra você ver. Porque a nossa cultura égua tem muito. Chama alguém de égua, mas você tá bonita como uma égua hoje. Mas na época era elogio. Nossa, ela tá bonita como uma égua. Só pra você ver. Isso é cultura. Se você ler a partir da sua visão,
não, você peraí, não. Salomão tá zombando dela, da esposa aqui, tá falando que ela que é feia, que ela é bruta, que ela não. A partir do significado cultural, né, do seu contexto da égua. Na época não era isso. Então é importante, a Bíblia não foi escrita no quadro, ela foi escrita em um contexto, né? E há muito tempo atrás, a gente entendeu o contexto para escrito. Isso sempre vai para tudo. Vendo Jesus sua mãe, ele falou: eis aí teu filho. E desde então, dessa hora em diante, o discípulo levou para casa. Então João cuida da mãe de Jesus. Então a gente vê o seguinte: Jesus, ele fala que João é discípulo amado. O pessoal está até zombando na internet disso. Mas, gente, João, os 3 amigos mais próximos de Jesus, né? João era um deles. Além disso, João é o único que acompanha Jesus durante a sua crucificação. Todos os outros olharam de longe. Pedro não só ficou afastado de longe, como levou 3 vezes e saiu triste, quando ele se arrependeu, né? Os outros vazou, só com Pedro e João. E Pedro também é companheiro, né? Só que ele caiu. João ficou até o final. Até o final. Entrou lá dentro do julgamento, estava junto. Jesus passa e fala: ó, eis aí tua mãe, cuida dela. Como se fosse. Porque hoje em dia a gente tem asilo, né? Mas esse negócio é desumano demais, cara. Não vou funcionar mais a sério mesmo. Então, assim, como que era antigamente? Os filhos cuidavam dos pais. Esse é o melhor sistema previdenciário que existe. Porque a gente fica pagando. Esse imposto aí para aposentar é caríssimo, gente. Vocês não têm noção disso em breve, é caríssimo. Então, assim, a melhor aposentadoria é o quê? Você sustenta seus pais. Até mesmo que eu sou filho único. Alessio, filho único também. Vitão e a Maria não são. Vitão já não estudaria a mãe dele sozinho, é a Bárbara. Né? É a Bárbara. Mavi, melhor ainda. Kelly, Ana, o Pedro e a Esther. Então, assim, se os filhos sustentassem, esse é o melhor sistema previdenciário que existe. Entende? Então, tinha esse conceito de cuidar da mãe deles. Então, quando ele fala, esse é tua mãe, é nesse aspecto, cuida dela. Cuida dela. Porque José já tinha morrido naquela época. José não era mais vivo. Não sei se vocês vão se lembrar da declaração que eles dão. Não sei, não lembro uma posição, é um sinótico, agora eu falo, não, desculpa. É quando eles falam assim: ó, não há profeta sem honra a não ser na sua própria terra. Como assim? O povo fala: uai, esse aí que é o Messias? Esse não é o filho de José? Né? Não conhecemos ele, não está aí sua mãe, seus irmãos, não cresceu aqui, que é muito catarrento, vou estar lá na isso aí que é o Messias? Aí Jesus fala, e é uma reflexão muito interessante: você dá mais valor aos de fora do que aos de dentro. E você é mais valorizado pelos de fora do que pelos de dentro. Muitas vezes isso acontece. Exemplo, a gente tem um pastorzão ótimo, pastor Orlando aí. Então, se um pastor de fora, a gente fica assim: mas poxa, o cara veio e pegou só uma vez. Se o cara viesse cá pra ele sempre, a gente teria essa mesma visão. E os de fora, o pessoal de séries mesmo, estava tudo hoje funcionando. Ele foi lá e pregou lá. O pessoal: nossa, você dança com pois é, se vocês esperam, mas é normal isso. Todo domingo a gente está aqui. O povo de dança pastor por a Deus por isso. Não cai muito bem, então, pois é. A gente se acostuma e não valoriza o que a gente tem. Não valoriza o que a gente tem. E Jesus fala isso. Então, essa relação que eles deram de ele é filho de José, de uma relação mais distante, e a pai, eles estão aqui, sua mãe e seus filhos, os teólogos entendem que José estava morto já nessa época, quando eles começam o ministério. José já é morto. Então Jesus cuidava de sua mãe. E a gente vê que José não aparece mais na Bíblia. A gente vê que a gente não vê ele não aparece mais na Bíblia, na história, né? E isso justificaria Jesus falar: olha, cuida dela, porque ela está aqui viúva, e não precisa de cuidado, ela não está aqui mais, cuida dela. Ok? Tá, a morte de Jesus, não vou nem cair na parte do catolicismo, de Maria e tal, que Jesus acima, obviamente, né? Não vou nem cair nisso aí, não. Depois, vendo Jesus, que tudo já está consumado para a sua escritura, disse: tenho sede. E Jesus agora mostra o lado humano. Jesus é homem, gente, também. Ao contrário, prega o gnosticismo, né? Pregou no século passado uma das primeiras grandes heresias históricas, né? Os gnósticos. Vamos falar um pouquinho mais sobre eles, quando for pegar o de Hebreus, mas não. Eu falei que eu não falo de João, vocês vão lembrar. Então Jesus fala: tenho sede, né? Tenho sede. Cara, foi vinagre de beber, tá? Infelizmente. Estava no vaso cheio de vinagre, mergulhado de vinagre com esponja, fixando no caniço de sopro, lhe chegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse:
está consumado. Então na cabeça, rendeu o espírito. Jesus morreu inocente. Jesus morreu ouvindo um povo que ele curou, está falando eu que estava atrás, matando ele. Jesus morreu sendo açoitado. E os açoites na época tinham um pedaço de ossos, até de metal na ponta. Tá? E era uma quarentena de chicotadas. E quando eles eram piedosos, era uma quarentena menos uma. Paulo é uma porrada dessa. Jesus morreu cansado, carregando a sua cruz. Jesus morreu com sede. Com sede. Você não tem sede, não, eu com sede. A gente está às vezes ficar 1 hora e meia sem beber água de sede. Deus ficou horas lá. Horas. E ele morreu mais rápido do normal. Tem todo um estudo em cima disso, aqui um científico. O pastor já leu um pedaço pra gente, fez um curso muito bom. E ele morreu por mim com você. Algumas coisas que o pastor falou. Eu lembro, foi muito bom. Então era para ser a gente, e Jesus morreu por nós. E assim Jesus morreu inocente e de propósito. Ele se entregou. Certo? Para finalizar, vamos ler tudo, tem 1:42, né? Finalizar tudo. Não alternado. Então os judeus, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia daquele sábado, rogaram a Pilatos que eles quebrassem as pernas e lhe fossem tirados. Os soldados foram e quebraram as pernas, e ao primeiro e ao outro, que com ele tinham sido crucificados. Chegando-se, porém, a Jesus, como vissem que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Versículo 36. E aquele que viu testificou, e o seu testemunho é verdadeiro, e sabe que é verdade, porque diz para que também vós o crereis. Isso aconteceu para se cumprir a Escritura: nenhum dos seus ossos será quebrado. E outra vez diz a Escritura: eles verão aquele a quem transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que ocultamente pelo receio que tinha dos judeus, roubou a Pilatos lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. Pilatos lhe permitiu. Então foi José de Arimateia e retirou o corpo de Jesus. E foi também Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigira de noite a Jesus, levando quase 100 livros de um composto de mirra e aloe. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis, com os aromas, como é de uso entre os judeus na preparação para o sepulcro. No lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim, e neste um sepulcro, no qual ninguém tinha sido ainda posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus e por estar perto do túmulo, depositaram o corpo de Jesus. Amém. Aquela declaração dos judeus, né? Os judeus hipócritas, não vamos entrar aqui no pretório para não ficar sujo, né? Você está matando Jesus, Jesus chama eles de sepulcro caiado. Lá em Mateus, aí não lembro se você quer passar. O que é um sepulcro caiado? Sepulcro é um túmulo. O que um túmulo tem, gente? Tem uma estruturazinha. Então, dentro do túmulo, dentro do caixão. O caixão, Corpo seco, ossos. corpo seco, morto, ossos, fétido, podre, insalubre. Inseto. Isso é um sepulcro caiado que passou cal, pintou. Então, um sepulcro bonitinho, pintadinho por fora, podre por dentro. Então, Jesus fala que eles estavam desse jeito. Por fora, nossa, piedosos eles, né? Eles não vão se contaminando da Páscoa, ali. Olha como eles olham em voz alta, como eles ajudam as viúvas. Por dentro eles são podres. Sepulcro caiado, podres. E a gente vê aqui que Jesus morreu mais rápido que o normal, né? Porque assim, o camarada, ele se apoiava na perna para durar mais tempo, porque fica um braço na perna vai ter peito olhando para esse trabalho. Você coloca aqui assim, aí, se o cara cai para baixo, você morre bem mais rápido. Diz
censurado. Tá bom. Então, se ele tiver um apoiozinho no pé, pega um fôlego de vez em quando. Aí os caras falam, a gente tem muita coisa para preparar na Páscoa. É dia de evento, né, cara? Dia de evento é sempre puxado mesmo, muita coisa. Então tem como nós utilizar o processo ali, né? Acabar aí, tá bom, né? Deixar os caras perguntar, mas vai rápido aí, mas tem que preparar o negócio, né? Aí os caras foram lá, os dois ladrões, né? Não nem errado aquela passagem lá, um ladrão foi salvo, não, já estava registrado os outros também. E eles quebram as pernas dos caras para eles morrer mais rápido. Quebrando a perna, os caras morrem. Quando eles chegaram em Jesus, ele já estava morto. Que era incomum do pessoal. Demorava horas para morrer, sofreu muito rápido, sofreu muito mesmo. Ele sofreu mais do normal. Então, é porque ele era muito pecado, o nosso pecado ali, né? Então, não precisou quebrar as pernas dele, porque eu tinha sido morto. Ele cumpriu com uma profecia. A gente vê várias profecias sendo cumpridas ao mesmo tempo aqui na lição de hoje. Várias. Para cumprir a profecia. E se cumprir a profecia? Aí a gente chegou, eu não contei em casa, vacilei, tinha que ter contado. A gente viu que pelo menos 6 a 8 vezes essa expressão, se cumprir a profecia, somente aqui. Certo? Continuando. Vamos estudar no vai lá, 34. E com tudo calança, quando eu encontro Jesus, olha, você mencionou isso. Sai sangue e água. Esse sangue e água, eles prefiguram o quê? O sangue prefigura a ceia, que a gente tomaria, que é o sangue de Cristo, e a água, o batismo, que são as duas ordenanças, batismo e ceia. Aquele que viu e testificou, sendo verdadeiro testemunho, ele sabe que diz a verdade, para que vocês também creiam. E aí, um dos versículos que fala, não foi João que viu, não. Ele falou que alguém viu e falou para ele escreveu. Então, esse alguém só pode ser Tiago. Porque Tiago tem os outros requisitos. Tiago também era amado por Jesus. Tiago andou com Jesus mais perto. Tiago poderia demorar para entrar lá. Mas isso a minha visão, isso é incoerente com tudo aquilo que você vê sobre o discípulo amado. E eu não vejo nenhum problema em falar em João se referir a ele mesmo em terceira pessoa. Até mesmo porque ele faz isso o tempo todo no Evangelho. Aquele discípulo que Jesus amava, era ele, gente. Era ele se refere a ele o tempo todo em terceira pessoa. O tempo todo. Ele não se refere a si mesmo em primeira pessoa. Então aqui mais uma vez ele falou, aquele que viu, mas é ele. Eu vi e estou dando testemunho para vocês. E um dos melhores argumentos, né, acerca de Jesus é: ninguém morre por uma mentira. Ninguém. Se você sabe que é mentira, quando a coisa apertar, se apertar no pescoço, você não morre por mentira, você fala a verdade. Ninguém morre por mentira. Ninguém. Vocês morreram porque eles acreditavam que aquilo era a verdade de fato. Sem dúvida nenhuma, aquilo era a verdade. E aí a profecia segunda, Jesus sepultado. Vamos lá, a gente vai cuidar de José. José de Arimateia era um membro do Sinédrio também, assim como Nicodemos. Então José de Arimateia acompanhou o processo. Era um daqueles que sempre tinha um que defendia Jesus, lembra de Deus? Sempre tinha um que falava, não, mas ele é inocente, mas quem é mais milagre que esse homem? Não, mas vamos matar o cara, uma Maria da vida. Então a gente ligava Mariel, Nicodemos, José de Arimateia, alguns dentre eles creram. E Jesus, ele fala para Pilatos que os maiores culpados não é Pilatos não, mas o maior culpa tem quem entregou você, quem me entregou para você. Quem tem maior culpa? Os judeus, porque o Pilatos era pagão. Os judeus, principalmente os sacerdotes, eles eram instruídos nas escrituras. Quem adianta estudar a Bíblia está errado? Eu fiz um mestrado nessa área, meu TCC foi nessa área. Mas estou errado, eu estou errado. Não, horas de estudo, mas estou errado. Se você estudar o que faz errado, não vai nada. Né? E não colocar isso em prática, não tem isso em prática. Então, os judeus mais instruídos são piores que o pagão. Então, não ironicamente. E aí a gente vê que Nicodemos ele traz o que vai ter 100 libras, uma poça de mirra e aloés, perfumes, vamos perfumar Jesus. Cara, Nicodemos era bom, tinha dinheiro, mas tinha dinheiro mesmo. Essas 100 libras ele vai a 32 quilos de perfume. 32 quilos. É muito perfume. E é extremamente caro. Vocês lembram? Judas, que é ladrão, né? Ele pegava que não era seu, né? Então ele acha ruim a mulher pegar o bálsamo e montar os pés de Jesus e orar com seus cabelos. É muito caro, vamos vender isso aí e dar aos pobres.
Vender aos pobres, ele, né, passar a mão no que não era seu, né? Só que aquilo lá valia 300 denários, 300 diárias, muita coisa. Isso não tem mais muito dinheiro. 32 quilos de perfume. E aí Jesus ficou perto do túmulo. Tudo começou num jardim, quando nós, né, juntamente com Adão, comemos o fruto proibido. E agora tudo é consumado próximo do jardim também. Nesse jardim Jesus salva a humanidade. Quando o jardim começou, foi no jardim que Deus mandou a promessa pela primeira vez que viria um descendente ao pisar a cabeça da serpente, e no jardim tetelestai está. Amém?